Matar, destruir o ego é a ideia que o mundo holístico e a espiritualidade atual pregam com mais insistência. Quase todo mundo concorda. Ter ego é considerado um grande erro, um grande mal. Só que você tem um ego. Será que Deus criou você errado? Será que o transcendental exige que você destrua uma parte de si mesmo para poder se desenvolver espiritualmente? Não. O transcendental gerou o ego. Sou Cavaleiro. Eu compreendo que é muito difícil questionar uma ideia em que todo mundo acredita, com que todo mundo concorda, que todo mundo repete. O consenso parece validar a ideia, mas consensos são perigosos e podem impedir você de acessar outras realidades. Por exemplo, os europeus no século X tinham um consenso sobre o Sol girar em volta da Terra. Sabemos em que esse consenso resultou. Galileu Galilei foi uma voz dissonante e só não foi queimado na fogueira pela Igreja Católica porque renegou sua descoberta de que a Terra gira em torno do Sol. Eu sou a voz dissonante. Eu não acredito que temos que matar os nossos egos para nos tornarmos um com o transcendental. Eu peço a você, por favor, a oportunidade de mostrar outro ponto de vista. Você decide se você me queima na fogueira ou se você considera o que eu tenho a dizer. O fato é, você tem um ego. O mundo holístico e a espiritualidade atual concordam com isso. Esta é justamente a defesa deles. Como você tem um ego, você precisa matá-lo. Sem isso, você não se desenvolve espiritualmente. Mas essa ideia esconde um problema gravíssimo, uma ideia muito estranha. O mundo holístico e a espiritualidade atual reconhecem a existência do transcendental. Eu também reconheço. O transcendental tem atributos divinos. É perfeito, onisciente, onipotente e onipresente. Essa ideia também está presente no pensamento holístico. Perfeição é ter excelência total no mais alto grau. Onisciência é ter toda a ciência, é ter ciência universal. Onipotência é ter todo o poder, é ter poder universal. Onipresença é ser todo presente, é ter presença universal. A palavra holístico vem do grego holos e significa exatamente isso. Tudo, o todo, universal. Sendo o transcendental perfeito, por que ele teria gerado o ser humano com um ego se o ego é um erro? Teria o transcendental errado e gerado o ser humano erradamente? O mundo holístico também afirma que o ego separa o ser humano do transcendental. Mas se o transcendental é onipresente, como poderia o ser humano estar separado do transcendental? Acreditar que é preciso matar o ego é acreditar que o transcendental errou e gerou você erradamente com um ego. Isso é uma completa ilusão. Ilusões nada têm de inofensivas. Ilusões são perigosíssimas. Ilusões aprisionam sua consciência. Ilusões são certezas. Certezas que aprisionam você em realidades ilusórias. Em que realidade essa ilusão aprisiona você? Em uma realidade arrogante. Nesta realidade, o transcendental errou e gerou você com um ego. Nesta realidade, você é o responsável por corrigir o erro do transcendental e destruir o ego para poder se unir ao transcendental. Essa ideia não se sustenta. Além de ser arrogante, essa ideia sugere que você também é errado, já que você tem um ego e isso é um erro. A sugestão de correção desse erro é ainda pior. Você deveria destruir uma parte de si mesmo. Esse tipo de visão espiritual promove a baixa autoestima, já que você é estruturalmente errado, e a rejeição a si mesmo, já que você tem que destruir uma parte de si mesmo. Não posso concordar com uma visão espiritual que tenha este tipo de implicação. Não permita que essa ilusão aprisione você não.
sai dessa, vem pra cá. Destruir ilusões é um ato que requer coragem, porque destruir ilusões é destruir convicções que você defendia publicamente e é ver desabar todo um estilo de vida construído em cima de ilusões. Mas destruir ilusões é libertador, porque abre o acesso a novas realidades. Que nova realidade você acessa ao se libertar dessa ilusão? O transcendental é de fato perfeito, onisciente, onipotente e onipresente. O transcendental sabe o que está fazendo. O transcendental gerou o ego e isso é positivo. Esse ponto de vista está presente na psicologia junguiana. Carl Jung, seu criador, afirma isso. O ego pode sim se tornar um impedimento ao desenvolvimento espiritual se ele só olhar para si mesmo. Mas considerar-se um erro, rejeitar a si mesmo, destruir, matar, não é a solução. Educar, desenvolver e amar é a solução. O ego não é um impedimento à consciência, ao desenvolvimento espiritual. O ego é a consciência. Esse ponto de vista também está presente na psicologia junguiana. Veja o que Carl Jung diz. O ego pode aprender a desenvolver-se espiritualmente. O aprendizado se dá em etapas, em dimensões. Primeiro, o ego precisa existir, crescer e ficar forte. Isso é necessário para que você se sinta bem consigo mesmo e alcance o sucesso naquilo que é importante para você. Isso também é necessário para desenvolver a capacidade de lidar com as tarefas mais difíceis que surgirão quando o ego entrar em contato com a alma e com o espírito. Isso é o que acontece na terceira dimensão. Assim que isso estiver pronto, o ego pode continuar seu aprendizado e seu desenvolvimento espiritual, seguindo as direções que a alma dará e aprendendo a expandir sua consciência. Isso é o que acontece na quarta dimensão. Assim que isso também estiver pronto, o ego pode continuar seu aprendizado e seu desenvolvimento espiritual, unindo-se ao espírito, tornando-se espiritualmente adulto e capaz de direcionar conscientemente seu próprio processo espiritual. Isso é o que acontece na quinta dimensão. A realidade do espírito, a realidade da quinta dimensão, é o que descreve o paradigma do sentido.